Irene Garza nasceu no dia 15 de novembro de 1934 em McAllen, Texas, e ela era filha de Nicholas e Josefina Garza, de descendência mexicana. Desde pequena, a Irene cresceu em um lar unido e acolhedor, junto de seus irmãos mais novos e cercada por uma família que valorizava o trabalho duro e a honestidade, aspectos que mais tarde impactariam profundamente em sua personalidade. Os pais da Irene eram donos de uma lavanderia que prosperou com os anos, o que possibilitou que a família se mudasse da região sul de McAllen para a região norte, que era uma região mais rica e com melhor infraestrutura. Naquela época, McAllen estava em pleno desenvolvimento, o comércio crescia, novas casas eram construídas e a cidade se modernizava rapidamente. A economia girava em torno da agricultura, principalmente de cítricos e algodão, mas a cidade ainda era fortemente dividida, então de um lado nós tínhamos famílias anglo-americanas que controlavam a política e os negócios, e do outro lado nós tínhamos famílias hispânicas que lutavam para poder conquistar espaço e reconhecimento. A religião também tinha um papel muito forte na cidade, o catolicismo era predominante em McAllen e em todo o Rio Grande Valley, e a Igreja Católica era vista não só como um espaço de fé, mas como uma das instituições mais respeitadas da região. Os padres tinham grande influência na comunidade, eles eram vistos como líderes, conselheiros e figuras de confiança. Então, questionar a palavra de um padre era algo praticamente impensável para a maioria das pessoas que moravam na região. E em meio a esse cenário, a Irene cresceu como uma jovem doce, estudiosa e muito religiosa, sempre se destacando pela sua inteligência e pela sua beleza. Na escola, ela frequentou a McAllen High School, onde se destacou ao se tornar a primeira latina a liderar o grupo de balizas, um feito notável em uma época em que o preconceito racial ainda era muito forte no sul dos Estados Unidos. A Irene também foi a primeira de sua família a cursar uma universidade. Ela frequentou a Pan American College e se formou em 1958 com honra em educação. E lá ela também foi a rainha do baile de formatura. E no mesmo ano, ela também foi coroada Miss. Um título de prestígio na região que não celebrava apenas a beleza, mas também a graça, a elegância e a participação comunitária das participantes. Então a Irene era uma pessoa muito ativa na comunidade, ela participava de eventos da igreja, grupos de oração e atividades sociais que aconteciam ali pela região. Aos 25 anos de idade, ela lecionava em uma escola do lado sul de McAllen, do lado menos abastado, como eu havia dito. E o nome dessa escola era Taipajan Elementary School. E mesmo agora, com a Irene já sendo adulta, já tendo passado alguns anos, as coisas continuavam muito difíceis daquele lado da região. As pessoas continuavam vivendo em condições muito precárias e a Irene sabia disso, ela sabia como as coisas eram muito difíceis, então ela sempre tentava ajudar os alunos dela. Inclusive, o primeiro salário que ela recebeu, ela usou para comprar presentes para as crianças carentes da região. E ela sempre comprava alguma coisa para essas crianças, então se as crianças precisassem de um sapato, ela comprava, de um livro. De qualquer coisa, ela sempre estava presente. Com o tempo, a Irene também começou a trabalhar como secretária da Associação de Pais e Mestres da escola que ela trabalhava, e ela se sentia muito orgulhosa dessa função que ela estava exercendo, pois para ela significava que a sua carreira estava progredindo e que seus esforços estavam sendo reconhecidos. A Irene amava o que ela fazia e ela acreditava firmemente que por meio da educação ela poderia fazer a diferença na vida das crianças. A Irene ainda morava com os pais e, como eu comentei antes, ela era uma jovem muito religiosa e ela tinha o hábito de frequentar a igreja do Sagrado Coração, que ficava bem no centro de McAllen, onde ela ia praticamente todos os dias assistir às missas. A Irene também era membro ativo da Legião de Maria, um grupo católico dedicado à oração e ao serviço voluntário, e ela também participava com muito entusiasmo das atividades e eventos organizados pela igreja. E ela sempre estava muito disposta a ajudar as pessoas e a servir a comunidade. No dia 16 de abril, era o final de semana da Páscoa, a Irene havia passado a tarde preparando os chocolates que seriam usados no domingo, e ela também tinha decidido ir até a igreja para se confessar antes da celebração que ocorreria no dia seguinte, como de costume. No entanto, alguns dias antes havia chegado um padre novo na paróquia, e
durante uma conversa com uma amiga chamada Ana Maria, a Irene disse para ela que não estava se sentindo confortável em fazer as suas confissões e parecia que ela estava se sentindo um pouco perturbada com isso. Mas mesmo assim, ela vai até a igreja no carro dos pais, isso era por volta das 5 horas da tarde, e naquele dia chovia muito, e o intuito da Irene era ir até a igreja, se confessar e depois voltar para casa, ela não ia se atardar. Porém, a hora acabou passando e a Irene não voltou para casa. Os pais dela acabaram não se preocupando logo de início, porque naquele dia ocorreria uma vigília pascual, então para eles ela tinha mudado de ideia lá e ela iria permanecer na igreja, esse evento aconteceria de noite. Só que no dia seguinte, no dia 17, ela ainda não havia retornado para casa, o que deixou todo mundo muito preocupado. E aí no dia seguinte, eles vão até a igreja para ver como que ela estava, e quando eles chegam na porta da igreja, o carro estava estacionado na rua de fora, o que traz, de certa forma, uma sensação de conforto, né? Uma vez que o carro estava ali, provavelmente a Irene também estaria, mas assim que eles entram e perguntam, as pessoas dizem que a Irene não estava lá, o que deixou eles um pouco alarmados, mas no início, assim, eles manteram um pouco a calma, procuraram pela cidade, só que depois disso eles não encontraram a Irene em lugar nenhum. E aí, a essa altura, eles já estavam bem preocupados, então eles acabam registrando oficialmente o desaparecimento da Irene no domingo de Páscoa. A Irene era uma pessoa muito conhecida e querida pelas pessoas da cidade, então essas pessoas, assim que ficam sabendo do desaparecimento dela, decidem formar grupos de buscas. E a última pista que eles tiveram do paradeiro da Irene foi o último lugar que ela esteve, que foi na noite anterior, na igreja. Então os policiais começam a fazer buscas no local e eles também interrogam algumas pessoas que estavam presentes. E dentre essas pessoas, uma delas descreveu corretamente a roupa que a Irene usava no dia, que era uma blusa lilás e uma saia florida. Outras pessoas também disseram tê-la visto em um banco da igreja rezando, e depois disso também não demorou muito para que os policiais encontrassem novas pistas. Eles encontraram o sapato que ela usava naquela noite em um campo aberto próximo a uma estrada deserta e também encontraram a bolsa dela em outro campo. E tudo indicava que a Irene havia tentado se defender de alguma coisa, mas até aquele momento nada havia ficado claro. Até o dia 21 de abril, 5 dias depois do desaparecimento dela, quando seu corpo foi encontrado boiando em um canal de irrigação próximo à cidade de McAllen. A Irene estava de bruços, com sinais de violência, e a autópsia revelou que ela havia sido estuprada enquanto estava inconsciente e, em seguida, assassinada por asfixia. Ela também havia sido espancada no objeto duro e a sua roupa íntima estava rasgada, e ao lado do corpo foram encontrados objetos pessoais, incluindo seu rosário que ela teria levado em sua ida à igreja. A notícia abalou completamente McAllen, uma cidade profundamente religiosa, com cerca de 1.800.000 católicos e aproximadamente 1.570 padres. As pessoas da região estavam acostumadas à tranquilidade e agora elas estavam diante de um crime brutal cometido contra um membro querido da sociedade. A polícia imediatamente iniciou uma investigação para descobrir o que havia acontecido naquela noite e quem poderia ser o responsável pela morte da Irene. Ao todo, 500 pessoas foram interrogadas e quase 50 testes de polígrafo foram realizados. Além disso, foi oferecida uma recompensa no valor de $2.500 para quem fornecesse informações, um valor que na época representava a maior recompensa já oferecida em um caso de homicídio na região. Mais tarde, alguns empresários do lado sul do Texas aumentaram esse valor de $1.500 para $10.000, mostrando quanto a comunidade estava determinada a encontrar respostas e descobrir o real responsável pelo assassinato de Irene. Outras pistas também ganharam grande destaque para os policiais. No fim do mês de abril, o lago onde a Irene foi encontrada sem vida foi drenado e lá os policiais encontraram um visor de slides fotográficos da marca Kodak, um cordão preto e um candelabro que pertencia à Igreja Sagrado Coração. E aí é quando as coisas começam a acontecer, porque repentinamente um padre que era dessa mesma igreja e que por sinal era a igreja que a Irene fazia parte, liga para a polícia e diz que o visor que estava com eles pertencia a ele. E obviamente a polícia chama esse padre para um interrogatório, só que quando ele chega lá e os policiais perguntam para ele se ele conhecia a Irene, ele nega, ele diz que ele não tinha visto ela, que ele não sabia quem era. Mas como eu falei, muitas pessoas disseram que viram ela naquele dia na igreja. Então os policiais acabam pressionando ele até descobrirem que ele estava mentindo e que na verdade ele conhecia sim a Irene. E aí ele volta atrás da palavra dele e afirma que realmente viu a Irene naquele dia, que ele inclusive ouviu as confissões dela,
Porém, ele afirma que não teriam sido no confessionário, que na verdade ele tinha ouvido essas confissões em outro lugar. E esse lugar que ele teria ouvido a confissão da Irene teria sido a própria reitoria da igreja, então fugiu do normal, né? Teria sido uma confissão cara a cara. E quando os policiais questionaram por que as confissões haviam sido na reitoria da igreja e não no confessionário como de costume, ele disse que a própria Irene teria ligado para a igreja e pedido para ser desse jeito, porque, segundo ela não queria se confessar próximo das pessoas que estavam presentes ali. Como estava se aproximando de um domingo de Páscoa, a igreja estava muito cheia de pessoas que também queriam se confessar. E ele diz que assim que a confissão acaba, a Irene se levanta e vai embora. E a última vez que ele chegou a vê-la ainda com vida foi quando ela estava do lado de fora da igreja, mas depois disso os dois não tiveram nenhum contato. Entretanto, o carro da Irene permaneceu estacionado próximo à igreja e alguns dias depois ela foi encontrada sem vida. O homem que a polícia interrogou se tratava de John Bernard Fite e ele nasceu em 1932 em Chicago, Illinois, em uma família de origem católica tradicional. Desde pequeno ele foi descrito como um garoto inteligente, disciplinado e reservado, alguém que levava a fé muito a sério. Durante a juventude, o John estudou em escolas católicas e, segundo relatos posteriores, ele começou a demonstrar um certo fascínio pelo poder espiritual que os padres exerciam sobre as pessoas. Ele ingressou no seminário ainda jovem, acreditando ter uma vocação religiosa, e acabou sendo ordenado padre no final da década de 1950, quando tinha pouco mais de 20 anos. Por volta de 1959, ele foi designado para trabalhar no Rio Grande Valley, na região sul do Texas, e passou a servir como padre assistente na Igreja do Sagrado Coração em McAllen, a mesma igreja onde a Irene era membro ativo. Na comunidade, John era visto como um padre promissor, articulado e com boa formação teológica, mas algumas pessoas notavam que havia algo peculiar em seu comportamento. Ele era muito reservado, evitava conversas longas e, em certas situações, mostrava as atitudes rígidas e impacientes, o que talvez justificasse a conversa que Irene teria tido com sua amiga Ana alguns dias antes. O John teria ficado responsável por ouvir as confissões naquela noite na igreja, e as pessoas que estavam presentes naquele dia do desaparecimento da Irene disseram que as confissões estavam sendo arrastadas e que por diversas vezes o John saía e voltava, sempre preocupado com alguma coisa, como se algo estivesse acontecendo. E aí, durante o interrogatório, os policiais perceberam que tinha alguns arranhões bem feios na mão do John, e quando eles questionaram que arranhões eram aqueles, o John disse que ele havia esquecido as chaves na igreja, que por isso ele precisou entrar na casa dele através do segundo andar da casa. Então, enquanto ele escalava, ele acabou se machucando e por isso o braço dele estava arranhado. Outro detalhe também que chamou bastante a atenção das pessoas foi que o John teria usado o carro paroquial da igreja no domingo de Páscoa, uma data que a igreja estava lotada. Então, a ausência dele levantou muitos questionamentos, né? O que ele havia de tão importante para fazer que ele não poderia estar na igreja. A essa altura, o caso da Irene já havia ganho grande repercussão e outro caso veio à tona devido à sua semelhança com o dela. No dia 23 de março de 1960, cerca de 3 semanas antes do desaparecimento da Irene, uma jovem de 20 anos de idade, estudante universitária chamada Maria América Guerra, estava ajoelhada em uma grade de comunhão rezando na igreja Nossa Senhora de San Juan em Edimburgo, que ficava a aproximadamente 16 quilômetros de McAllen, quando ela foi agarrada por trás por alguém que parecia ser um homem. A Maria lutou muito para conseguir se soltar e graças a Deus ela conseguiu, e quando ela foi até a polícia, ela relatou que parecia ter sido um padre que teria agarrado ela. Os policiais mostram para ela várias fotos de padres da região para que ela pudesse fazer a identificação, e quando ela viu a foto do John, sem pensar duas vezes, ela disse que era ele que teria tentado agarrá-la naquela noite. Logo em seguida, o John foi preso e acusado de agressão com intenção de abuso, mas o júri não chegou a uma conclusão e ele entrou com uma alegação de não contestação pela acusação de agressão, que é quando o réu não admite nem nega a acusação, mas aceita a pena ou sentença que o tribunal determinar. No fim, o John acabou pagando apenas uma multa de $500 e sendo liberado. Mesmo diante dessas circunstâncias, o John não foi preso no caso da Irene, e a polícia chegou a fazer alguns testes de polígrafo nele, onde ele foi implicado em ambos, tanto no caso da Irene quanto no caso da Maria, mas ele não foi preso. E no relatório, o examinador disse que o John teria deixado claro que não existiam provas contra ele que pudessem incriminá-lo, e que um bom advogado iria conseguir livrá-lo da cadeia, o que parecia mais uma confissão do que outra coisa, né?
Enfim, o relatório acabou sendo editado com o tempo, como eu falei, antes ele tinha sido implicado, agora o exame constava como inconclusivo. E em 2002, o examinador que teria feito o relatório confessou que ele teria sofrido pressão extrema para alterá-lo. Alguns boatos começaram a se espalhar pela comunidade de McAllen, entre eles que a igreja teria feito um acordo com o escritório do promotor para que o padre não fosse preso, pois existiam muitas provas que ligavam ele diretamente ao crime, como os arranhões na mão, o teste de polígrafo, o visor de slide que foi encontrado próximo ao crime da Irene e principalmente o caso da Maria Guerra. As pessoas da região, incluindo o xerife e os políticos, eram religiosos e ter um padre responsável pelo assassinato de uma jovem tão bem vista pela comunidade poderia abalar a fé das pessoas e manchar a imagem da cidade. 4 meses após o assassinato da Irene, o padre John foi transferido para a abadia New Mallory, em Dubuque, Iowa, sob o pretexto de que ele estaria sofrendo um colapso nervoso devido aos interrogatórios policiais. Pouco depois, ele foi novamente transferido, dessa vez para a abadia da Assunção, em Ava, Missouri. Em 1963, o John foi encaminhado a um conselheiro chamado Jill Texney, um monge especializado em ajudar padres com problemas, e foi nesse período que ficou claro para os líderes religiosos que o John havia de fato cometido o assassinato. E a igreja, em resposta, tentou fazer com que o John se tornasse monge, na esperança de que, com sorte, as pessoas esquecessem o que havia acontecido com o tempo. Na abadia, o John fez uma confissão detalhada ao seu conselheiro sobre o que teria acontecido naquela noite. Então ele contou sobre a jovem que atacou em um fim de semana de Páscoa, revelando que teria levado ela para fora da igreja logo após ouvir a sua confissão e, em seguida, segundo ele próprio, a amordaçou e a abusou, fornecendo detalhes perturbadores que permaneceram guardados por quase 40 anos. Lembrando que o conselheiro dele estava numa posição de monge e conselheiro religioso, e um princípio sagrado no catolicismo é o sigilo da confissão. No início dos anos 70, o John deixou o sacerdócio e posteriormente conheceu uma jovem que viria a se tornar sua esposa. Alguns anos depois, no final dos anos 70, os dois, acompanhados por seus 3 filhos, se mudaram para Scottsdale, Arizona, um subúrbio agradável de classe média de Phoenix. Lá eles se tornaram membros ativos da Igreja Católica Santa Teresa e o John era visto como um homem bom e muito querido pela sociedade. Os anos se passaram e o John também se tornou avô e, pelo que tudo indica, ele teve uma vida muito boa, muito tranquila. Ele se tornou voluntário para a Sociedade de São Vicente de Paulo, que era uma organização católica que distribuía alimentos para os necessitados, e trabalhou lá por cerca de 17 anos, quem sabe até para tentar se redimir pelos erros que ele havia cometido no passado. Dito isso, a gente percebe que ele praticamente havia começado uma vida nova, com uma identidade nova, aonde as pessoas jamais poderiam imaginar o que ele havia deixado para trás, o que ele havia feito no passado. Mas a dor dos familiares da Irene nunca cessou, a perda nunca foi deixada de lado e eles continuaram lutando para que o culpado pagasse por muito tempo. Até que em abril de 2002, um homem liga para o departamento de polícia de São Antônio, um homem cuja consciência já estava pesada demais depois de suportar quase 40 anos de uma confissão terrível que ele teria ouvido. O Dale, que já não estava mais vinculado ao sacerdócio, liga para a polícia e revela o que o John havia contado para ele alguns anos atrás. Mas o crime não havia acontecido em São Antônio, então a ligação é transferida para o departamento de McAllen e é quando o Dale diz tudo o que aconteceu naquela noite. Ele abre o jogo e conta o segredo que o John tinha contado para ele. E ele deixa claro que, enquanto falava, o John não esboçava nenhuma emoção, nenhum remorso. E aí, décadas depois do acontecimento do caso, o então chefe de polícia de McAllen, o Victor Rodrigues, ele decide formar uma nova equipe e reabrir o caso. Ele também solicitou o apoio do Departamento de Segurança Pública do Texas, que designou um membro do Texas Ranger, que era uma força especial de investigação que era responsável por lidar com casos complexos. E foi então que Rudy Jaramillo, eu acho que é isso, um investigador experiente e muito respeitado dentro da corporação, foi chamado para trabalhar ao lado do Victor. Os dois conversaram novamente com as pessoas que tinham algum envolvimento no caso e verificaram se havia alguma evidência em DNA, mas por hora não conseguiram chegar a lugar nenhum. No entanto, conforme a investigação acontecia, novas evidências começaram a surgir e eles encontraram uma nova prova que seria crucial para resolver o caso. Se tratava de uma carta enviada pela igreja 6 meses após a morte da Irene, no dia 1 de outubro
outubro de 1960, e nela a igreja mostrava-se inquieta com as possíveis repercussões que aquilo tudo poderia trazer e como poderia influenciar de forma negativa seus interesses. Naquela época, John F. Kennedy era o primeiro católico a disputar a presidência dos Estados Unidos, então se tinha muita preocupação em como as pessoas reagiriam ao saber que um padre teria matado uma jovem da região. Também ocorria ao mesmo tempo a campanha de reeleição do xerife da cidade, que, como eu falei antes, era ligado à igreja. Então a preocupação no momento era manter tudo por debaixo dos panos, sem que as pessoas soubessem. Por isso que eles mantiveram o John tanto tempo afastado, porque eles não queriam que tudo aquilo viesse à tona e que as pessoas começassem a questionar a sua fé. Em outras palavras, gente, a igreja sabia que o John havia assassinado a Irene, não há dúvidas quanto a isso. Um pastor até, inclusive, na época, chegou a tentar procurar um detetive particular para achar alguma brecha no caso da Irene, na morte dela, para tentar inocentar o John. Mas na época haviam muitos interesses políticos, então a igreja acabou vendo a morte da Irene como algo que não fosse importante, e por isso a solução que eles acharam no momento foi simplesmente afastar o John e deixar a poeira baixar. E aí, alguns anos depois, em 2004, depois de muitas insistências da família da Irene e da comunidade, o promotor público René Guerra leva o caso ao grande júri. Mas ele acabou não convocando o John e nem as outras duas testemunhas do caso, que seriam pessoas que o John teria confessado o crime pessoalmente. E o júri acabou optando por não indiciar o John, então o caso seguiu sem solução por mais 10 anos. E aí, em 2004, quando um homem chamado Ricardo Rodrigues começa a concorrer nas eleições contra o René, ele diz que se ele fosse eleito, ele faria justiça no caso da Irene e ele levaria o John ao grande júri. Então, depois de uma disputa acirrada, o Ricardo vence as eleições e logo ele retoma as investigações. Então, todos os documentos, tudo o que se sabia sobre o caso foi novamente revisado e cerca de 2 anos depois, no dia 9 de fevereiro de 2016, a polícia de Scottsdale, Arizona, vai até a casa do John. Ele já estava com 83 anos nessa época e eles prendem ele. O John foi acusado formalmente de assassinato premeditado e um grande júri do condado de Hidalgo concordou que existia provas suficientes para acusá-lo. E o John tentou argumentar que o crime tinha ocorrido em 1960, ou seja, 56 anos atrás, e que não fazia sentido ele ser acusado agora porque já havia passado muito tempo. Então ele queria basicamente que o crime tivesse prescrevido, mas a lei dos Estados Unidos não tem data de validade para o crime de assassinato. Então ele estava assim apto para ser considerado capaz de ser julgado e assim foi feito. Então o John foi extraditado para o Texas, aonde ele iria a julgamento. E lá os detalhes sombrios do que aconteceu naquela noite foram revelados. A Irene de fato teria ido até a igreja se confessar, como nós já sabemos, e isso era por volta das 5, 6 e meia da tarde. E quando o John viu o rosto dela entre as grades, ele decidiu instantaneamente o que ele faria. Então ele pega ela pelo braço e a leva para outro lugar, a reitoria seria esse lugar. E mesmo sendo incomum, ela obedeceu. Eu acho que qualquer pessoa na posição dela não veria problema, aliás, se tratava de um padre. Então, quando os dois chegam lá, o John ataca a Irene, amarrando e amordaçando ela. Nessa hora, ele abusou dela e a igreja estava bem cheia naquela noite, então ele acabou deixando ela lá, sozinha. Mas ele voltou algumas vezes para ver se ela ainda estava lá, e isso explica os sumiços dele ao longo da noite. E aí, nesse meio tempo, ele inventa uma desculpa dizendo que precisaria sair para buscar outro par de óculos porque o dele tinha quebrado. Então ele pega o carro pastoral e transporta a Irene para casa dele. Lá ele coloca ela em uma banheira e cobre a cabeça dela com um saco plástico. A Irene ainda estava viva nessa hora e o John deixa ela na casa dele e volta para a igreja. No dia seguinte, era um domingo de Páscoa, lembram? O John faz todas as funções dele na igreja normalmente e os pais da Irene vão até lá. Eles já tinham relatado o desaparecimento dela para a polícia nessa hora e eles perguntam ao John se ela tinha falado alguma coisa para ele, algo que pudesse ajudar nas buscas por ela, mas o John diz que não e que ele não sabia do paradeiro dela depois que ela saiu da igreja. Quando ele volta para casa naquele dia, a Irene ainda estava viva, mas ela tinha passado muito tempo com plástico na cabeça, então ela estava inconsciente e ele afoga ela na banheira. E à noite, ele descarta o corpo dela no canal de irrigação da cidade. E obviamente, todo mundo queria saber qual foi o motivo que teria levado o John a ter esse comportamento tão brutal com a Irene, porque que ele teria assassinado ela dessa forma. E, por incrível que pareça, não há um motivo. Ele fez toda essa maldade por livre e espontânea vontade, era o comportamento dele. E, na verdade, os dois nem sequer haviam se visto antes dessa ida dela à igreja, dessas idas.
Então ele não foi motivado por nada, por nenhum comportamento que ela possa ter feito. Aliás, ele usava a igreja e a posição que ele ocupava de padre exatamente para isso. A Irene não foi a única mulher que ele atacou e provavelmente ela nem seria a última se as coisas tivessem acontecido de outro jeito, se ele não tivesse sido descoberto. E na verdade, né, quem sabe haja até alguma outra vítima que os policiais não descobriram. A verdade é que o John era uma pessoa muito perigosa e ele passou muito tempo livre, então não se sabe se ele cometeu algum outro assassinato. Quando o julgamento começou no final de novembro de 2017, a família dele não compareceu ao tribunal. Com certeza aquilo ali pegou todo mundo de surpresa, né? Imagina você descobrir de repente que o seu pai ou seu avô, seu marido, enfim, é um assassino. E o John, né, ele estava sozinho e ele se declarou inocente da acusação de homicídio. Mas as evidências do caso eram muitas, então tinha a amiga da Irene, a Ana, que deu o depoimento dela sobre o que a Irene tinha dito, dela não se sentir confortável com o novo padre. Teve a Maria, a mulher que conseguiu fugir dele, que reconheceu ele mais de uma vez como a pessoa que ela viu naquela noite. Teve uma mulher chamada Beatriz Garcia, que também depois contra ele, ela disse que o John teria perguntado se ela poderia posar para ele, tirar umas fotos dela vestida com roupas pretas em um cemitério, o que é bem bizarro, principalmente partindo de alguém que está sendo acusado de homicídio. Também tiveram aqueles 2 homens que o John teria se confessado. O Dale teria sido a testemunha-chave nesse caso. Ele já estava com 88 anos, por aí, e ele contou cada detalhe do que o John disse para ele e, quando perguntado, ele disse que o John não esboçou nenhum arrependimento. Então a defesa do John tentou alegar que ele estava bem velho, que não sabia o que dizia, mas o depoimento dele foi o mesmo todas as vezes. Ele não mentiu em momento algum, nem mudou as suas declarações. O bilhete escrito pelo próprio John dizendo que o visor de slide era dele também foi uma das fortes evidências usadas. Para mim, essa parte aqui foi o cúmulo, porque o corpo de alguém é encontrado sem vida e perto do corpo tem um objeto e a pessoa ainda tem coragem de mandar uma carta para a polícia dizendo: nossa, esse objeto é meu, me devolvam. E no fim ele sai pela porta da frente da delegacia. Tudo o que aconteceu acerca do caso deixava claro que o John não se importava com nada. Vamos analisar parte por parte. Ele matou a Irene em uma igreja cheia, levou para casa no carro pastoral, despachou o corpo por ali próximo, pediu o visor dele de volta e ainda reclamou porque o crime não prescreveu. Depois de 6 horas de deliberações, o júri composto por 12 pessoas, 7 mulheres e 5 homens, chegou a um veredito. Todos eles consideravam John culpado. A promotoria pediu 57 anos de prisão, ou seja, 1 ano para cada ano que o caso ficou sem solução, e no fim o John recebeu a pena de prisão perpétua. Ele tentou recorrer da condenação, alegando que estava bem velho e debilitado, o que de fato era verdade. Ele sofria de câncer de bexiga, estenose espinhal, doença renal estágio 3 e diabetes. Ele chegou a ser transferido várias vezes da prisão para o hospital para poder se tratar. E no dia 12 de fevereiro de 2020, aos 87 anos de idade, depois de cumprir pouco mais de 2 anos de sua sentença, ele faleceu de causas naturais. O enterro do John foi feito de maneira reservada e aparentemente nem seus familiares quiseram comparecer. Felizmente, a família da Irene pôde ver a justiça ser feita mesmo depois de tantos anos, tudo isso devido à persistência deles. É isso, gente. O caso fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa pra mim aqui embaixo qual a sua opinião, o que você achou desse caso. Não esquece de curtir e se inscrever, vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E eu espero que vocês fiquem bem. Um beijão, até o próximo.